Está no ar programa Globalizando. Apresentação, Mário Tito Almeida e alunos de Relações Internacionais da UNAMA. Para você que está ligado na Rádio UNAMA FM, estamos iniciando o programa Globalizando, o programa do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Muito obrigado pela preferência de sintonia, 105.5 aqui na Rádio UNAMA. Estamos há quase 13 anos no ar, o programa Globalizando. É um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais. A gente fica muito feliz de saber que você já faz desse horário um horário para se informar sobre temas internacionais, porque é exatamente isso que nós fazemos aqui. Levamos para você discussões de temas internacionais e suas interfaces, inclusive aqui na Amazônia. Programa Globalizando sempre levando para você discussões desses temas, porque nós discutimos também no curso de Relações Internacionais. E eu quero sempre dizer que você é muito bem-vindo. Estamos aqui na Rádio UNAMA 105.5, no radio.unama.br na internet. Estamos também na live do Instagram, o @pglobalizando. A Nina está transmitindo a live para você. Estamos já muito bem preparados para começar o programa de hoje, que é um tema muito importante: caminhos para a superação da crise da ordem democrática no mundo. Nós sabemos que a democracia passa por crises no mundo contemporâneo. A crise do multilateralismo é uma expressão também dessa crise democrática, e é por isso que a gente vai conversar hoje aqui no nosso programa. Aliás, quero dizer que eu não estou sozinho, eu não faço o programa sozinho, então eu vou logo apresentar a nossa equipe hoje de locutoras do programa Globalizando, a começar pela acadêmica do 8º semestre. Eu estou me referindo a Maiara Batalha. Bom dia, Maiara. Bom dia, professores. Bom dia, caros ouvintes. Eu queria mandar um grande abraço para Nicole Vinagre, que tem acompanhado a gente lá pelo Threads. Muito bem. E continuando no 8º semestre, recebendo aqui nos estúdios como locutora do programa de hoje, Alice Cardoso. Bom dia, Alice. Bom dia, professor. Bom dia, ouvinte da Rádio UNAMA. É sempre um prazer estar aqui. Eu gostaria de aproveitar para mandar um grande abraço para nossa seguidora do Threads, a Nicole Vinagre. Legal. E completando o nosso time de locutores, olha só, estamos recebendo a acadêmica do 4º semestre, Eduarda Miranda. Bom dia, Dudinha. Bom dia, professor. Bom dia, você ouvinte. E eu queria aproveitar e mandar um abraço pro nosso amigo do Twitter, Rodrigo Cunha. Legal. E olha, quem já tem gente na live aqui com a gente, a Lara Rabelo tá dizendo bom dia, Globalizando. A Roseli Ribeiro tá dizendo bom dia, gente, vamos aprender muito. É isso mesmo. E eu quero dizer que você vai acompanhar um tema super importante para falar sobre caminhos para a superação da crise da ordem democrática do mundo. Estou recebendo aqui nos estúdios da Rádio UNAMA o professor Diogo Rodrigues. Ele possui especialização em Geografia Humana e Econômica, Economia Internacional e Diplomacia, é graduado em Relações Internacionais pelo Centro Universitário Internacional, também é graduado em Licenciatura em Geografia pela Faculdade Integrada Brasil-Amazônia, FIBRA, é graduando em Economia pela UFPA e atualmente coordena o Grupo de Estudo em Geopolítica e Economia Global, o GECOM. Professor Diogo, prazer receber você aqui nos estúdios. Prazer, professor Mário Tito, equipe maravilhosa que está aqui essa manhã. A você, ouvinte, seja muito bem-vindo. Eu espero contribuir com o debate da maneira mais agradável possível e que você possa, aí do outro lado, aproveitar bastante o debate de hoje. Um tema que exige realmente que a gente preste muita atenção, porque a democracia às vezes é usada também para prejudicar as pessoas, ou seja, em nome da democracia ou uma pseudo-democracia, você pode criar uma autocracia, como por exemplo pode estar acontecendo nos Estados Unidos. Exatamente. Hoje o tema democrático ele é bem controverso, né, no mundo afora. Né? A gente vê que a polarização ela tem crescido cada dia mais, né? E com isso a violência, né? A gente vê aí os casos que estão acontecendo de violência política e é um tema preocupante que deve ser debatido, né? E é o que nós faremos hoje aqui. Muito bem, professor Diogo vai estar com a gente no programa Globalizando. Você que já acompanha o nosso Globalizando sabe como é que é a dinâmica. Mas para você que está chegando hoje para conhecer o Globalizando, funciona assim. Nós temos um grande bate-papo com o nosso entrevistado, mas também fazemos uma viagem musical. Explica para a gente, Alice. É isso mesmo, ouvintes. O aviãozinho da playlist do programa de hoje vai passar por músicas de países com altos e baixos índices de democracia. E para começar, vamos falar da Noruega, que destaca-se como uma das democracias mais sólidas do mundo, com eleições livres, governo eficiente e sociedade participativa, como aponta o Economist Intelligence Unit. E para representar a Noruega, ouviremos Nico and Vince com I Am Wrong. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível.
Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Viagem musical que passou pela Noruega, Alice. Exatamente, professor. Acabamos de ouvir Nico Vince com I Am Wrong, representando a Noruega, que além da sua democracia, se destaca pelo bem-estar social, igualdade de gênero, sustentabilidade, inovação em tecnologia e serviços públicos, além da promoção de direitos humanos e transparência. Globalizando. Fique por dentro. A crise democrática brasileira origina-se da crescente desconfiança em relação às instituições. Eventos recentes intensificaram a tensão política e os debates sobre o poder. Solucionar este cenário exige maior representatividade e participação popular, essenciais para fortalecer as instituições e a democracia. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós estamos hoje conversando com o professor Diogo Rodrigues. Ele está falando com a gente sobre essa questão da crise democrática internacional. A Eduarda acabou de falar uma coisa, eu acho legal, né? É uma desconfiança em relação às instituições. E eu acho muito legal que a Mariana lhe pergunta exatamente isso, né? De que forma essa polarização política nos Estados Unidos, que a gente está vendo agora, reflete um sintoma de enfraquecimento dessas bases democráticas e como isso pode ser comparado a outras crises globais. Certo, professor. O que acontece nos Estados Unidos é um espelho, né, do que acontece no mundo todo, né? A gente vê essa crescente polarização, né, que acaba extrapolando o campo das ideias e partindo para o campo da violência em si, né? A gente sabe que a democracia ela é feita de pensamentos diversos, ela é necessária, Perfeito. É um aspecto de democracia. Necessário mesmo, né? Porque hoje tem-se uma cultura política de que daquela história do nós contra o eles, né? Quando na verdade não, o aspecto democrático ele exige que haja diversidade de pensamento, diversidade de ideias, porque a partir do momento em que se tem uma unidade de ideia no sentido de que o outro não pode pensar diferente, cria-se um ambiente para que abra-se uma porta para um autoritarismo, porque se não há diversidade de ideias, né, se eu não posso questionar algo, então alguém vai ser inquestionável. Perfeito. Né? E alguém que detém o poder. Né? Então, se alguém que detém o poder ele não pode ser questionado, né, há um problema muito sério, porque as pessoas acabam tendo a sua liberdade retirada delas. Né? Então, a liberdade de expressão e a diversidade de ideias é algo essencial no campo democrático. Alice, inclusive isso preocupa demais, porque quando você temos exemplos na história, né, o nazismo, os totalitarismos todos nascem exatamente de utilizar as amarras democráticas para uma ideia única, né? Exatamente, e não é interessante perceber, né, que essa quebra de democracia, ela não se dá só dentro do próprio país. Sim. Ela se dá de um país para outro. Então, enquanto dentro de um país ele é perfeito, democrático, se coloca como uma referência, ele está tendo práticas inconcebíveis, antidemocráticas em outros países. Então, até que ponto ele é realmente democrático? Perfeitamente, muito bem. Nós estamos conversando aqui sobre a crise democrática no mundo. Quero dar um abraço para quem está nos acompanhando na nossa live no Instagram. Está a Helena, Luísa Helena, muito obrigado por você estar com a gente, dando um bom dia pra gente. E o Fábio Santos também está dando um bom dia pra gente. Ora, nós estamos conversando sobre crise democrática, estamos passando por países que têm essa questão democrática no positivo e no negativo. Não é isso, Mayara? Exatamente, professor. Acabamos de passar pela Noruega e é por isso que agora a gente vai para Nova Zelândia, né? Que é uma democracia consolidada e ano passado chegou a ocupar a 2ª posição no índice de democracia e a Nova Zelândia também vem se destacando, né, e se destaca pelo sistema parlamentar estável, representação de partidos menores e também comunidades locais. E para representar a Nova Zelândia, ouviremos agora Lorde com Tim. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Viagem musical maravilhosa, nós passamos agora pela Nova Zelândia, não é isso, Mayara? Exatamente, acabamos de ouvir Tim, da cantora Lorde. Nesse ano, o país mantém sua estabilidade democrática, mas enfrenta discussões sobre reformas eleitorais. Ao mesmo tempo, a sociedade mobiliza-se para defender os direitos das comunidades originárias, reforçando aí uma democracia inclusiva e também participativa.
Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós estamos com o professor Diogo Rodrigues hoje falando sobre crise democrática no mundo. Tem uma pergunta do André Lima aqui muito interessante. Além das urnas, como o populismo de extrema-direita em países como a Hungria, que lá é do Viktor Orbán, tem corroído a democracia por meio do controle da mídia e do sistema judiciário? Exatamente, professor. Todo extremismo ele é corrosivo à democracia, tanto de direita quanto de esquerda. E o populismo, né, como a gente vê nos dias de hoje, ele também, aquilo que a gente estava falando agora há pouco, ele abre também caminho para o autoritarismo, né? Porque se você tem um líder populista que se apresenta como defensor do povo, a voz do povo, né, ele se autoproclama o paladino popular, né? Então, a oposição que o critica, né, está criticando na mente dele diretamente o povo, né? Exato. Então isso abre mecanismo para que ele se ache no direito de permanecer, né, ali no poder, porque ele é o defensor do povo, quando na verdade, muitas das vezes busca os seus interesses próprios, né? E o povo acaba padecendo por conta disso. Você sabe que quando a gente dá aula de teoria clássica e fala de relações internacionais e fala do Maquiavel, a gente costuma dizer que o Maquiavel, quando fala do príncipe, ele fala do próprio Estado, porque o príncipe é o próprio Estado. Então ele engloba tudo. Então acaba que a democracia, em alguns momentos do extremismo, tudo passa a ser pelo príncipe, pelo governante, pelo presidente. Então quando chega a essa centralidade de poder, você perde a própria democracia, né? Exatamente, né? Como Maquiavel diz, né? Ou como dizem que Maquiavel diz, né? A famosa frase que os fins justificam os meios, né? Então, se esse governo populista ele está ali teoricamente representando o povo, né? E trazendo as benesses para o povo, né? Na cabeça desse governante, ele se coloca no direito de usar os determinados fins, né, os determinados meios, muitas das vezes fora das regras, para se manter no poder, né? Então, como, por exemplo, a tomada das instituições judiciais. Né? Exato. Então, quando esse governo populista ele acaba fazendo reformas para que ele coloque os seus agentes no judiciário, né, isso, de certa forma, desencadeia para que ele continue ali atuando no poder. Isso, Duda, acaba acontecendo nos Estados Unidos, né? Porque o Trump domina o legislativo, domina o judiciário e ele está no executivo. Cria-se a centralidade do poder e que se tiver a crise da democracia nos Estados Unidos, né? Exatamente, professor, porque o presidente Trump, ele conseguiu dominar, querendo ou não, os 3 poderes do seu país, que acabou ocasionando nas suas tomadas de decisão, seja nas taxações, seja nas suas tomadas de decisões e... Internamente, inclusive, Duda, está acontecendo nos Estados Unidos nesses dias o empoderamento de uma espécie de milícia, que é o ICE, né, que é uma milícia popular a favor de Trump, e ao mesmo tempo ele está intervindo diretamente nas estruturas como no Pentágono, como nos estados. Então isso que o professor Diogo está falando, há uma crise da democracia. Não é isso, Mayara? Exatamente, professor, e retornamos àquele discurso, né, populista de nós contra eles, né? Exato. Então, reforçando. E acaba que vai minando ali a confiança nas instituições da própria população, porque em quem eu vou confiar, né? Exatamente. E precisa aparecer um salvador, um Exato. Messias. Alice Cardoso, terceira etapa da viagem musical. Viemos agora para a Suécia, que é uma democracia parlamentar, na qual o parlamento toma as decisões políticas e o governo as implementa. Desse modo, todos os cidadãos suecos com mais de 18 anos têm direito a voto no país. E para representar a Suécia, ouviremos Supertramp de ABBA. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Viagem musical maravilhosa, passamos pela Suécia. Olha que música maravilhosa, não é isso, Alice Cardoso? Exatamente, acabamos de ouvir Supertramp de ABBA representando a Suécia, que este ano o governo sueco enviou observadores para as missões eleitorais na União Europeia. Dessa forma, a participação sueca contribui para a transparência, fortalecimento da legitimidade institucional e a confiança pública.
Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Estamos com o professor Diogo Rodrigues aqui no programa Globalizando de hoje. Crise democrática é o tema do nosso programa. A gente sempre vem falando para você que acompanha o Globalizando que essas temáticas são tão importantes. A gente estuda isso no curso de Relações Internacionais, por isso que o nosso programa é um projeto de extensão. O que é a extensão universitária? É levar para você, que não está na universidade, aquilo que a gente discute dentro da universidade. É uma sinergia entre a academia e a própria sociedade. Aliás, professor Diogo, o Gabriel Nunes, pelo Twitter, ele pergunta o seguinte: de que maneira a regulação das plataformas de mídias sociais pode ser um passo fundamental para frear, olha só, a disseminação de notícias falsas, discurso de ódio que enfraquecem tanta democracia? Esse tema de regulação de redes sociais ele é bem presente, né, visto que a gente vive numa sociedade digital. Exato. Né? Então, as redes sociais, elas servem como um megafone, né, daquilo que é dito pelas pessoas comuns, né, digamos assim. A gente vê, né, que muitas pessoas, através das redes sociais, se tornaram, né, o que a gente chama hoje de influenciadores digitais. Exato. Né? Então são pessoas que alcançam muitas pessoas e acabam tendo ali uma rede de propagação das suas ideias. Né? Isso é bom por um lado, mas é perigoso do outro também, porque ali as redes sociais ela é um campo neutro, né? Então, o que vai definir o que é bom e o que é ruim é aquilo que as pessoas dizem, né? Então, assim como a rede social ela pode ser usada para divulgar ideias boas, ela pode ser divulgada também para disseminar fake news, mentiras, distorções. Isso acaba sendo muito prejudicial para a sociedade, né? A gente vê aí casos ao mundo, né? Por exemplo, a gente teve um evento em 2010 que iniciou nas redes sociais, né, que impactou o mundo, que foi a Primavera Árabe. Primavera Árabe, né, exatamente. Que possibilitou a queda de regimes ditatoriais. Perfeitamente. Né? E a gente vê também, foi uma coisa boa, né? E a gente vê também, infelizmente, alguns casos onde as redes sociais elas acabam influenciando negativamente as eleições, né? Isso acaba sendo prejudicial para a democracia, né, através dessa propagação de ideias falsas, de ideias mentirosas, né, daquilo que não é bom para a democracia. Agora, Alice, você está discutindo no seu TCC a naturalização do ódio através dos discursos lá em Gaza e tal, né? E como é que você vê essa questão da pergunta do Gabriel tão interessante? Regulação de plataformas de mídias sociais, né? Eu vejo por um outro viés, né? Porque o Gabriel comentou como é importante a gente regularizar isso. De uma maneira que vá cuidar dos cidadãos. Mas quando a gente se trata desse conflito de Gaza, a gente vê que há um controle da mídia não para cuidar, mas sim para controlar a narrativa. Perfeito. Inclusive com a morte de jornalistas palestinos, de jornalistas que comentam o que de fato acontece lá. Isso é uma forma de regulamentar as mídias, mas para o controle do governo. Ou seja, é uma regulamentação a favor de quem está no comando da narrativa. Exatamente. Eduarda, você quer comentar, não é isso? Eu gostaria de comentar também como as mídias podem também ser, como o Gabriel falou, por um lado bom, Sim. mas também por um lado extremamente negativo. Muitos acontecimentos históricos acometeram por causa das mídias. Hitler foi muito por mídias. Sim, o Goebbels. Bolsonaro foi por mídias. O Bolsonaro era, querendo ou não, uma certa vergonha antes, mas quando ele começou a twittar e soltar suas fake news, ele conseguiu o seu mandato. Muito bem. Olha só, interessante isso que nós estamos conversando a partir da pergunta do Gabriel, porque mostra o quanto é importante a regulamentação ser muito mais uma democratização dessas redes sociais. Mais um quadro do programa Globalizando de hoje. Globalizando nas ruas. Olha só, gente, o nosso programa não para, temos sempre produtores para trazer novidades para vocês. É nossa equipe de externa que trabalha pra caramba. Quero dar bom dia para Ana Clara Duarte. Bom dia, Ana Clara. Bom dia, professor Mário Tito. Bom dia, ouvinte do programa Globalizando. Bom dia a todos aí no estúdio. E eu estou diretamente aqui da Unama da BR com a nossa caloura das externas, da minha equipe maravilhosa. E ela vai falar um pouquinho sobre como está sendo a experiência dela no Globalizando. Bom dia, Tayla. Bom dia, professor Tito. Bom dia a todos do Globalizando. É um prazer estar aqui. Eu sou a Tayla, estudante de Relações Internacionais do 2º semestre. E é um prazer, como eu disse, estar aqui. Então, me diz uma coisa. Teve um processo seletivo, como foi divulgado no nosso Instagram. Me diz como é que foi? Ficou muito nervosa? Como foi essa sua experiência?
Olha, vou falar que eu fiquei ansiosa, viu? Muito ansiosa. Foi um processo bem rápido e esse foi o lado bom. A gente primeiro preencheu um forms, depois a gente fez uma entrevista com o professor Tito e o Eduardo e foi uma entrevista bem tranquila. Eu fiquei bem assim, com expectativas altas, nervosa durante a entrevista, porque eu pensei que fossem perguntas muito mais sérias, algo assim, bem difícil, sabe? Mas foi tranquilo, foi uma conversa incrível e tá sendo incrível fazer parte desse projeto. Perfeito. E assim, agora você entrou, tá conhecendo as coisas, então você pode dizer pra gente como que você acha que a nossa equipe, o Globalizando, vai agregar na sua vida profissional? Nossa, eu vejo o Globalizando como uma oportunidade incrível para alavancar o meu currículo. Eu até falei isso durante a minha entrevista. E o Globalizando tem um nome, né? Sejamos sinceros. E aí só de estar no currículo já aumenta muito, as minhas expectativas são enormes. Eu vejo isso como uma oportunidade incrível de aprimorar habilidades de comunicação. E eu estou muito feliz de fazer parte. E vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Perfeito, é incrível sempre escutar as pessoas que estão entrando na nossa equipe. É uma equipe que é a cara do Globalizando, que a gente vai pra rua, tem que colocar a cara na rua e vai. Muito obrigada por dar essa entrevista pra gente, colocando já você no fogo. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, muito obrigada. Bom dia, Mário Tito, bom dia a todos do estúdio, bom dia aos ouvintes do Globalizando. Tchau, tchau. E essa foi a Tayla Amaral, aqui diretamente da UNAMA da BR, professor. Eu volto com vocês no estúdio. Muito obrigado, Ana Clara Duarte, entrevistando realmente novos membros. O programa Globalizando hoje chegou a 60 membros, olha só, são 60 membros que trabalham para colocar 3 produtos no ar, que é o Globalizando aqui da rádio, que é o Globalizando News também da rádio e o Globalizando Breaking Live. Muita gente trabalhando. Obrigado, Ana Clara Duarte. Vamos para a quarta etapa da viagem musical, mas antes, abraçando a Yasmin Gomes, o Gabriel Patrício, a Rose Ribeiro, a Sandra Rodrigues, o Rony Coelho, o Fábio Santos, o Anthony também está aqui com a gente, muito obrigado. E a gente para a quarta etapa da viagem musical. Nós já passamos pela Noruega, passamos pela Nova Zelândia, passamos pela Suécia e a Eduarda Miranda vai nos levar para onde? Bom, professor, o nosso aviãozinho agora está descendo na Islândia. E a Constituição da Islândia, estabelecida em 1944, consolidou o país como uma democracia parlamentar, com uma história marcada pela defesa dos direitos humanos e pela liberdade dos cidadãos. E para representar a Islândia, ouviremos Roa, da dupla Vaeb. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Viagem musical maravilhosa, apesar daqueles inícios meio estranhos, mas a música pegou fogo depois, viu? Mas na Islândia, né? Então nós fomos para a Islândia, não é isso, Eduarda? Exatamente, professor. Acabamos de escutar a dupla Vaeb com Roa. E um relatório de monitoramento europeu destacou ainda o país pelo desempenho de seus municípios, que estão entre os primeiros do mundo em termos de participação feminina, do voto e representação local. Muito bem. Olha só, antes de perguntar para a Mayara de onde nós vamos, mandar um abraço para Maris Vesto, tá dando bom dia pro Globalizando, obrigado, Maris. E também a Miriam Rony tá dizendo bom dia. Pessoal lindo do Globalizando, muito obrigado. E a gente tá terminando o primeiro bloco, Mayara, para onde nós vamos no próximo bloco? Professor, eu quero falar pro nosso ouvinte ficar bem ligadinho, porque no próximo bloco, a playlist do programa de hoje ainda vai passar pelo Afeganistão, Mianmar, Egito e é claro que o Brasil não podia ficar de fora. É isso mesmo. Você está no programa Globalizando aqui na Rádio UNAMA FM 105.5. O som internacional da Amazônia. Daqui a pouco nós voltamos, após o nosso apoio cultural. Está no ar programa Globalizando da UNAMA FM. Já estamos de volta com o programa Globalizando aqui na Rádio UNAMA FM 105.5, o som internacional da Amazônia. Muito feliz por você fazer desse horário para acompanhar temas internacionais. Eu sou o professor Mário Tito Almeida. A gente tem um projeto de extensão que leva para você essas discussões. Quero mandar um abraço para quem nos acompanha aqui pelas ruas da Grande Belém. Aliás, o presidente Lula esteve até ontem aqui inaugurando algumas obras voltadas para a COP30. Lógico que esse não é apenas o único legado que a gente gostaria de ter na cidade. As obras são boas, mas não é o único
único legado, a gente quer um legado muito mais de proteção ambiental, de defesa, de consciência socioambiental, e é isso que a gente vai viver no mês de novembro aqui. E um abraço para quem está em Belém, está aqui na Ananindeua, também está em Marituba, Benevides, a galera que está lá em Castanhal, também em Bragança, acompanhando a gente. Muito obrigado. O programa de hoje está falando sobre caminhos para a superação da crise da ordem democrática no mundo. Quem está com a gente hoje é o professor Diogo Rodrigues, especialização em Geografia Humana e Econômica, Economia Internacional e Diplomacia, é graduado em Relações Internacionais pelo Centro Universitário Internacional, também é graduado em Licenciatura em Geografia pela FIBRA aqui em Belém e é graduando em Economia pela UFPA. Atualmente ele coordena o grupo de estudos em Geopolítica e Economia Global. A gente, antes de retomar a conversa com o professor, nós vamos de música no programa. Explica pra gente, Eduarda, como é que está sendo a playlist do programa de hoje. Bom, professor, o nosso aviãozinho já passou pela Noruega, Nova Zelândia, Suécia e Islândia e agora ele está pousando no Afeganistão. A playlist do programa de hoje conta com músicas de países com altos e baixos índices de democracia. O Afeganistão passou por um período de tentativa democrática após a queda do Talibã em 2001, registrando avanços significativos na promoção dos direitos para as mulheres e no aumento de sua participação civil. E para representar o Afeganistão, ouviremos Ariana Said Ba Namak. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Viagem musical maravilhosa. Olha que música sensacional, não é isso, Eduarda? Exatamente, professor. Acabamos de escutar Ba Namak, de Ariana Said. Com o ressurgimento do Talibã em 2021, após a retirada das tropas internacionais, o país registrou uma grande regressão, principalmente em relação aos direitos das mulheres. Globalizando. Fique por dentro. A ONU define a democracia como um valor universal ligado à vontade popular, ao Estado de Direito e à proteção dos direitos humanos. Seu apoio inclui assistência eleitoral, estímulo à participação política e fortalecimento institucional, sempre em consonância com os princípios de direitos humanos e boa governança. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Com o professor Diogo Rodrigues, estamos tentando discutir caminhos para a superação dessa crise democrática. Primeiro bloco, falamos muito dessa crise democrática. Agora a gente vai falar um pouquinho desses caminhos de superação. A Alice falou agora do papel da ONU como um espaço que tende a ser democrático, nem sempre é, mas tende a ser democrático. E a Isadora Pereira faz uma pergunta a você no Instagram, que eu acho bem legal porque coloca um outro ator aí nessa história. De que forma a sociedade civil internacional pode apoiar e se solidarizar com ativistas em países e regimes autoritários, fortalecendo a luta por direitos e liberdade? Certo. A sociedade civil ela é importantíssima, né, nesse sentido. O primeiro passo é evidenciar essas pessoas, né, que sofrem, né, perseguição nesses países onde há essa repreensão de liberdade, né, desses ativistas que denunciam os crimes humanitários ocorridos por esses governos autoritários, né. Então o primeiro passo é evidenciar para que o mundo possa ver que, de fato, as pessoas estão sofrendo, né, em países com regimes autoritários, né, tendo seus direitos suprimidos, tendo seus direitos básicos suprimidos, né, a sua humanidade, né, porque a partir do momento que você não tem liberdade, você é tirado a humanidade da pessoa. Então, evidenciar, né, é o primeiro passo para que o mundo todo conheça o que está sendo feito, né. Há também um suporte que deve ser feito a esses ativistas, né, tanto social, né, quanto político por parte dos estados também. Os estados democráticos eles são essenciais nessa discussão, no sentido de tentar garantir a liberdade dessas pessoas, no sentido de que de sanções a esses países autoritários, né. Por exemplo, um país democrático ele não pode fazer acordos com países que não seguem essa linha democrática. Então é fundamental, né, com que esses estados, esses autores, essas pessoas, né, da sociedade civil saiam em defesa desses ativistas.
queria aproveitar o momento, inclusive, para me associar a denúncias muito graves de Israel ter aprisionado ativista, já que estamos falando de ativismo, da flotilha global Sumud, que é uma flotilha que se estabeleceu para alcançar Gaza e, de alguma forma, atender a uma necessidade fundamental que é de alimentos. Mas, infelizmente, essas pessoas foram aprisionadas em águas internacionais e nós que somos de relações internacionais entendemos que aprisionamento de pessoas em águas internacionais é violência contra os direitos humanos, foram levados, inclusive, para prisões no meio do deserto e estão incomunicáveis. Inclusive, tem vários brasileiros, uma deputada federal está no meio também, e esse movimento precisa ser denunciado, porque de alguma forma viola exatamente o papel da sociedade civil, não é isso, Diogo? Exatamente. Nenhum Estado ele pode, né, aprisionar, né, as pessoas por conta de querer fazer ajuda humanitária, né? Então a gente vê o que está acontecendo em Gaza, que é alarmante, né? É um massacre ao povo palestino. Exato. Né? A gente tem dois atores nessa guerra, né, o Hamas e o Estado de Israel, o governo de Israel, e no meio disso quem mais sofre que é o povo palestino. Né? Então, toda ajuda humanitária possível tem que chegar ao povo palestino, que está sendo devastado, está sendo aniquilado nesse momento. Então, nós, né, por mais que não tenhamos cargos políticos, é nossa responsabilidade também denunciar crimes cometidos contra a humanidade. E é o que está acontecendo lá em Gaza. Muito bem, nossa conversa de qualidade aí sobre caminho de superação para a crise democrática no mundo. Vamos para a sexta etapa da viagem musical, Maiara Batalha. Professor, agora a gente vai lá para o Myanmar, que apenas na década passada iniciou aí um processo de transição para uma democracia, embora os militares ainda detenham grande poder e influência no país. Para representar o Myanmar, ouviremos agora Yadanar Miko Mamartal. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Maiara, sabe que eu gosto do programa Globalizando? Traz música de qualidade maravilhosa. Diz pra gente de onde veio essa música. Professor, e as músicas, como o senhor pode ver, são de diversas partes do mundo, né? Exatamente. E agora a gente acabou de escutar essa música Mamartal, da cantora Yadanar Miko, lá do Myanmar. Desde o golpe militar em 2021, a ONU recebeu diversas denúncias de abusos de poder e graves violações dos direitos humanos. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Quando eu digo que o Globalizando não para, é porque nós temos produtores o tempo todo fora do estúdio, trazendo informações de qualidade. Hoje é especial porque estamos recebendo alunos novos no Globalizando. Hoje é dia de reunião geral. Tá todo mundo aqui na Rádio Unama, aqui na Unama BR. E eu quero chamar de novo Ana Clara Duarte. Bom dia de novo para você, Ana Clara. Bom dia, professor Mário Tito. Bom dia, nosso convidado. Bom dia a todos aí no estúdio. Principalmente bom dia para você, ouvinte do programa Globalizando. Eu estou aqui com uma outra caloura da nossa equipe de externas, que se chama a Isabelle Gouveia, diretamente aqui no Unama da BR. Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia, ouvintes do Globalizando, e para toda a produção que está aí. Meu nome é Isabelle Gouveia, eu sou acadêmica de Relações Internacionais do segundo semestre da Unama Marizal. Ok, muito bem. E agora, como você disse mesmo, você acabou de entrar no segundo semestre, já entrou de cabeça assim no curso, se jogando nos projetos de extensão. Aí diz pra gente, como que você ficou sabendo assim do Globalizando? Bom, o Globalizando veio para mim das pessoas da minha sala mesmo. Primeiro eu conheci o Internacional da Amazônia pelos meus amigos, e depois eu fui falar com o professor Tito e ele me apresentou o Globalizando, e eu fiquei encantada pela forma que as pessoas entrevistam as outras. Eu fui logo procurar o Instagram, eu vi todo mundo que estava lá, ou seja, eu posso falar que eu já conhecia as pessoas antes, porque eu via o Instagram, e eu fui ouvir a rádio. Eu fiquei muito feliz com que as pessoas conversavam ali do que era dialogado. Eu gosto muito de geopolítica e história, ou seja, sempre me encantou os sábados e o que é conversado no Globalizando.
Perfeito. Assim como você disse, já acabou de entrar, já tá vendo como foi o ao vivo aqui nas externas, já tá vendo o ao vivo ali da rádio. E agora você vai ver também a primeira reunião logo do primeiro mês que a gente sempre tem. Eu queria saber quais são as suas expectativas para essa reunião. Nossa, foi uma surpresa para mim a primeira reunião, quando a gente foi escalado agora, por causa da dinâmica que vai ter, que falaram pra gente trazer uma comida, um lanche com a inicial, e o meu nome é Isabelle, aí eu fiquei, nossa, o que é que eu levo? Aí eu perguntei pra todo mundo, aí me falaram na sala mesmo, leva iogurte, e é o que eu tô trazendo hoje, iogurte. E a minha expectativa é conhecer todo mundo. As pessoas que eu vi no Instagram, como eu disse, eu já conhecia a Ana Clara antes, porque eu vi vários vídeos dela no Instagram, então eu tô muito feliz de te conhecer. E só expectativas boas, conversar mesmo com todo mundo, com as pessoas que eu vi no corredor, principalmente na calorada, que eu conheci vários dos veteranos. E é isso. Perfeito! Ai, fiquei emocionada aqui, professor. Mas sempre um prazer receber novos calouros, novas pessoas nas equipes. Eu quero agradecer de novo a Isabelle. Muito obrigada por dar essa entrevista, ter jogado em você logo ao vivo. Muito obrigada. Obrigada, professor Tito. Obrigada, ouvintes do Globalizando e toda a produção. E é isso, professor. Estamos aqui diretamente da NAMA da BR e eu volto aí com o estúdio. Muito obrigado, Ana Clara. Sensacional a tua participação com a Isa. E olha só, muita gente também participando. Acabei de falar que hoje tem reunião geral do Globalizando. A gente tem sempre, primeiro sábado do mês, reunir todo mundo para debater os temas do Globalizando. Vamos para mais um quadro do nosso programa. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Com o professor Diogo Rodrigues, ele está com a gente aqui, está conversando sobre caminhos para a superação da crise democrática do mundo. Mas antes eu quero logo apresentar uma pergunta que está chegando agora do nosso ouvinte. Oi, bom dia. Meu nome é Marcelo, o programa está incrível e eu queria saber quais iniciativas podem ser implementadas pelos governos para reconstruir a confiança da população nas instituições democráticas. Bom, existem muitas formas dos governos reconstruírem, né? A primeira é a transparência, né? Eu acredito que é fundamental, né, que os estados eles tenham transparência, né, para a população saber o que está sendo feito e como está sendo feito, né? Responsabilidade social, né, acerca das desigualdades que os estados, os países enfrentam, né? Não tem como você ter um estado forte se você tem uma população fraca, uma população pobre. Então, o desenvolvimento social ele é fundamental para o fortalecimento dos estados e das sociedades. Então, trazer esses aspectos para o debate, né, e botar em prática isso é essencial para que os governos, né, tragam de volta essa confiança do povo. E, com certeza, o combate à corrupção, né, que destrói, né, sociedades, economias, democracias, né? Então, onde há corrupção, se tem-se uma sociedade fraca, se tem-se um governo de crises, então o combate à corrupção também é fundamental. Eu acho uma coisa interessante, o professor Diogo falou agora, Alice, é a ideia clara de que quem trabalha com democracia e deve trabalhar a democracia, deve ter uma democracia que é uma democracia representativa, votar bem, mas acima de tudo uma democracia participativa, ou seja, acompanhar as decisões, né, Alice? Exatamente, e nem todo estado dá essa possibilidade, né, para os seus cidadãos. E essa retirada de poder, né, porque é um poder, essa vontade, limita o andamento da democracia, o andamento da própria diversidade do Estado. E aí, Maiara, a educação é fundamental, né? A educação cidadã, a educação democrática, né? Com certeza, professor, porque, né, a gente vai aprendendo como que lida ali na sociedade, como que a gente corre atrás dos nossos direitos, porque a gente também, né, tem que ter aí essa representação e se sentir representado. E às vezes, Diogo, eu sempre digo assim, às vezes a gente pensa que está escolhendo, mas nós somos tão manipulados que a gente não está escolhendo efetivamente, né? Exatamente, professor. Nossos alunos lá do GECOM, né, estudamos sobre isso nos últimos meses, né, e, assim, não se iludam em achar que democracia é apenas votar de 2 em 2 anos ou de 4 em 4 anos, né? Não é só isso, né? Democracia é você participar ativamente, é você conhecer em que você está votando, é você poder cobrar quem você está votando, poder cobrar os que são eleitos, né? Porque
tem se desenvolvido uma cultura de endeusar os políticos, quando na verdade a gente tem que entender que eles são funcionários públicos. Perfeito. Eles recebem salário para fazer exatamente o que fazem, né? Então, eles devem prestar satisfação à sociedade, não o contrário, né? Não é a sociedade que depende dos políticos, são os políticos que dependem da sociedade, e eles estão lá para trabalhar em prol dessa sociedade. Então, é nossa função cobrar, é nossa função se engajar politicamente, né? Porque afeta diretamente a nossa vida. Mayara? É uma pauta que o Globalizando sempre abraça, que é justamente levar essas informações assim das pessoas procurarem mais informações para jovens, né, crianças e jovens. Sim. Que são, né, ali o futuro, que vão escolhendo, e eles precisam estar de fato engajados com essas pautas importantes. Perfeito. Né? Desde cedo. Muito bem. Muito bem, vamos para a 7ª etapa da viagem musical. Eduarda Miranda, para onde nós vamos agora? Bom, professor, agora o aviãozinho está descendo no Egito, e a democracia do Egito tem raízes frágeis, marcadas por momentos de retrocesso. A Revolução de 2011 derrubou o regime autoritário de Hosni Mubarak, abrindo espaço para a eleição de Mohamed Morsi em 2012, representando um breve período de abertura democrática. E para representar o Egito, ouviremos Samurai por Kairoki. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Que viagem musical maravilhosa, Eduarda! Exatamente, professor. Acabamos de escutar Samurai por Kairoki, e no Egito, um golpe levou Abdel Fattah ao poder, consolidando uma semidemocracia. Eleições ocorrem, mas são criticadas por falta de transparência, com restrições severas à liberdade de expressão, mantendo o poder concentrado no governo e nas forças armadas. Globalizando apresenta Site Internacional da Amazônia. O Site Internacional da Amazônia, outro projeto de extensão do curso de Relações Internacionais, tem a mesma idade, inclusive, do Globalizando, vai fazer 13 anos, e é um site que traz para você muita informação, produção dos alunos de Relações Internacionais. Quem está acompanhando aqui na nossa live já está percebendo que a Nina está mostrando a interface do nosso Internacional da Amazônia, inclusive o subtítulo é O Olhar dos Internacionalistas Amazônidas para o Mundo. A gente quer apresentar o que os alunos já produzem dentro do curso, por isso tem resenhas, como por exemplo a última que saiu agora, foi do Maze Runner, né? Correr ou Morrer. Depois, o papel da Amazônia no comércio exterior brasileiro. Será que é uma oportunidade ou um novo extrativismo? Temos também a categoria de personalidades, a Carolina Maria de Jesus, uma personalidade importante na história do Brasil. Também pensamentos internacionalistas, como o pensamento da Anne Tickner, o estudo de gênero das relações internacionais. Temos também o quadro Guerras, falamos ultimamente da Guerra do Chaco, e também artigos acadêmicos produzidos por os alunos. Nós falamos de paz na Ucrânia. Portanto, se você quiser saber um pouco mais sobre nossa produção, você vai no Internacional da Amazônia, coms.com, que é o nosso endereço, ou então nas nossas redes sociais Inter da Amazônia, seja no Instagram, seja no Twitter, seja no Threads, você encontra o site Internacional da Amazônia. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós estamos com o professor Diogo Rodrigues aqui no programa Globalizando de hoje. A Isabela lhe pergunta o seguinte: quais são os desafios enfrentados pelas minorias para terem sua voz ouvida nos grandes debates internacionais? São muitos, né? São muitos. O primeiro de todos o primeiro desafio é ser reconhecido, né? Porque às vezes as minorias elas são tão pequenas, né, que elas acabam sendo invisíveis na sociedade. Então, reconhecer as minorias é fundamental, né? Há grandes desafios, como, por exemplo, a questão orçamentária, isso, né, dentro do campo político, né? Então, é uma competição desigual, né? Dificilmente alguém de uma minoria vai chegar a um lugar político, né? Então, é necessário que essas pessoas cheguem lá para que tenham sua voz ouvidas, né? E tenham suas demandas conhecidas.
E Alice, inclusive, o professor fala uma coisa legal. Os povos indígenas, especialmente agora na COP30, nesse caso, precisam lutar para serem ouvidos, porque por muito tempo foram silenciados, né? Ou que não deveriam, né? Exato. Principalmente nesse conceito da COP30, eles deveriam ser mais valorizados e estarem no meio da discussão. E não só apenas os povos indígenas, mas também povos que não têm nem a consciência de serem chamados de cidadãos, de terem um país, como por exemplo a Palestina, né? Não tem um lugar de voz nesses conselhos, no Conselho da ONU, nos parlamentos, e isso é muito importante, porque se eles não têm voz para falar, eles não têm como dizer o que está acontecendo com eles. E é uma lógica do capitalismo que tenta silenciar essas minorias, não é isso, Diogo? Exatamente, professor. Existe uma tentativa de apagamento de toda essa cultura, de toda essa riqueza, né, dos povos originários, né? E a gente vê, né, essa contradição, né, acerca do capital com a exploração de terras, com a exploração dos recursos, né, muitas das vezes até acabando com a própria vida, né, desses povos. Então, é fundamental que eles sejam trazidos para o debate para que tenham as suas vozes ouvidas e as suas demandas de fato conhecidas, e que a comunidade internacional ela possa dar uma solução para essas pessoas, porque elas merecem, né? Elas merecem estar no centro do debate, elas merecem estar no debate, ter as suas vozes ouvidas, né? Porque com certeza elas têm grandes coisas a contribuírem para o debate também. Professor Diogo Rodrigues aqui no programa Globalizando de hoje. Chegamos à última etapa da viagem musical, Alice Cardoso. E o aviãozinho da playlist volta para casa no Brasil, e que é estabelecida com a Constituição de 1988. A democracia brasileira garante eleições regulares, liberdade de expressão e sistema multipartidário. Instituições como o Supremo Tribunal Federal e Tribunal Superior Eleitoral são pilares do Estado Democrático. E para encerrar e representar o Brasil, ouviremos Teto de Vidro, de Pitty. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Viagem musical que terminou aqui no nosso país, não é isso, Alice? Isso mesmo, professor. Acabamos de ouvir Pitty com um Teto de Vidro representando o Brasil, que apesar dos avanços, a democracia brasileira enfrenta desafios como polarização e corrupção, tensões com movimentos populistas e ameaças à independência judicial persistem, enquanto a participação popular convive com a apatia e desconfianças nas instituições. Este foi o programa Globalizando de hoje. Muito obrigado a você que permaneceu com a gente durante todo esse tempo. É sempre um prazer muito grande saber que você está com a gente. Sou o professor Mário Tito Almeida. Também fico feliz se você mandar sugestões de temas pra gente através do e-mail programa globalizando@gmail.com. Nosso mês de outubro tá cheio de temas super interessantes. Você não pode perder nenhum dos programas. Queria agradecer muito a presença do nosso convidado, o professor Diogo Rodrigues, inclusive de dizer também não só do agradecimento pela disponibilidade, mas também pelo sucesso que você está fazendo com o GECOM, professor. Obrigado, professor Mário Tito. É um grande prazer para mim estar aqui. É uma realização hoje, né? Estar aqui no programa Globalizando, né? Gostaria de agradecer a você, ouvinte, que esteve com a gente hoje pela manhã. E dizer que o grupo de estudos em geopolítica e economia global, né, o GECOM, ele tem desenvolvido um trabalho na universidade bem interessante, bem bacana, né? Inclusive, nós estamos com o processo seletivo aberto, então você que é interessado nessa temática de geopolítica, de economia, você pode estar fazendo a sua inscrição. É só procurar lá o gecom.fpa no Instagram, que lá vai ter o link para você preencher o formulário, né? Nós temos desenvolvido algumas atividades dentro da universidade, não é exclusivo de alunos só da universidade. A gente tem alunos aqui da UNAMA, a gente tem alunos da UEPA, então fique bem à vontade se você se interessar. Eu gostaria também de mandar um abraço para a nossa querida professora Flávia Lemos, que é uma parceira lá nossa também, né? Tá sempre junto da gente, né? E eu agradeço pelo convite. Muito obrigado à equipe maravilhosa que está aqui hoje, e o professor Mário Tito e você, ouvinte. Legal, obrigado, Diogo. Olha só, o Rony Coelho está dizendo: manda um abraço aos amigos que estão em Romaria, para Belém e Aparecida do Norte. Abraço para você que nos acompanha. Obrigado, Rony, pela preferência de estar com a gente, viu? E eu quero agradecer quem fez perguntas também: a Mariana Ferreira, o André Lima, Gabriel Nunes, Marcela Moroni, Isadora Pereira e Isabela Castro. Agradeço na locução diretamente da cidade Nova 8, acadêmica do 8º semestre, membro da equipe de Globalizando News, Alice Cardoso. Obrigado. Obrigada, professor. Obrigada, ouvinte, por estarem aqui com a gente. Obrigada por esse programa que foi incrível. E eu queria convidar vocês, ouvintes, a também
prestigiar o nosso programa do sábado que vem, que será Ciro de Nazaré, Fé e Cultura no Coração da Amazônia. Está imperdível. Sem dúvida nenhuma, vai ser o grande momento do nosso mês de outubro, Ciro de Nazaré aqui em Belém do Pará. Agradeço a Eduarda Miranda. Eduarda, muito obrigado. Obrigada, professor. E convido você a acompanhar o Globalizando no Twitter, no Instagram e no Threads, todos @pglobalizando. Agradeço também, membro da equipe de revisão diretamente de Curuçá, Maiara Batalha, obrigado. Eu que agradeço, professor, é sempre uma aula participar dos programas do Globalizando. E eu queria falar para você, ouvinte, que chegou atrasado, ou então quer reviver, né, esses momentos que foram falados aqui durante o programa, que o programa Globalizando ficará disponível a partir de terça-feira em formato de podcast no YouTube, Spotify, Deezer e Apple Podcast, todos programa Globalizando. Muito legal. Ficha técnica do programa, a direção de estúdio hoje foi estreando Miguel Cabral, auxiliado por Iane, que é a rainha de Benevides. No cronômetro esteve José Cherne, obrigado Cherne. Na transmissão da live, Nina Fernandes, obrigado, viu, Nina? E também este programa foi produzido por Eduardo Oliveira, coordenador executivo, por Carol Matsura na gestão de liderança, Vitória Magno e Beatriz Oliveira nas orientações, Maria Clara Barata, Vitória Santos, Soraya Pinheiro, Laura Coelho, Krigor Lutemeyer na playlist, Maria Luísa Garcia, Yasmin Cavalcante, Sátia Lobato, Roseli Ribeiro no Globalizando News, Rita Polaro, Emi Vilas Boas, Marília Martins, Camila Barreto, Mayumi Feitosa, Marcelo Freitas, Raíssa Abinara, Jacó Saragá, João Fialho e Iago Melo nas mídias, Lara Rabelo, Eduarda Cavalcante, Camila Valentim, Giovana Palheta, Felipe Ranieri, Gabriel Reis, Thalia Amaral, Isabelle Gouveia e Raíssa Daniele nas externas, Sérgio Salles, Felipe Leão, Luciano Trindade nas entrevistas, Brenda Macedo, Enzo de Luca, João Victor Barra e João Caio Cunha no conteúdo, Iane de Paula, Joelma Costa, Isabela Soares, Lara Carvalho no roteiro, Letícia Costa, Ana Beatriz Pinheiro e Yasmin Ribeiro na revisão, Soiane Leão no Globalizando Breaking Live, Daiane Almeida, Suane Rocha, Luísa Costa no Arquivo, Documentação e Relatórios. A produção é do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia, operação de áudio internacionalista Wardel Monteiro, a direção geral da professora Betânia Fidalgo, reitora da UNAMA. Rádio UNAMA FM 105.5, o som internacional da Amazônia. Tchau, pessoal!